Meus amigos, minhas amigas, uma alegria a gente estar junto, estudando o Evangelho de amor do Cristo e de sabedoria, através da doutrina espírita, através do nosso querido professor Carlos Torres Pastorino, e a gente continua estudando sabedoria do Evangelho, que é uma obra que vai fazer um aprofundamento muito bom, muito importante, principalmente na via esotérica do Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento, ele vai corresponder exatamente o surgimento de João Batista, Jesus, para frente, até o Ato dos Apóstolos, aquela coisa toda. E aí, então, nós temos a formalização do Novo Testamento. Pastorino não fez volumes específicos estudando a profundidade do Velho Testamento. Mas, aqui em Sabedoria do Evangelho, ele menciona várias vezes algumas coisas com relação ao Velho Testamento que vão se coadunar, vão realizar bons links em torno do Novo Testamento. Isso tudo é muito importante. Lembrando que Sabedoria do Evangelho é uma obra que vai ser publicada pela FEB, a Federação Espírita Brasileira. Ela não era publicada pela FEB, mas a FEB conseguiu comprar os direitos autorais e ela está fazendo uma revisão da obra, que na verdade são 9 volumes. Nós tínhamos até agora apenas 8 volumes impressos e agora ela vai publicar, assim esperamos, esses 9 volumes que vão desde o início da vida de Jesus até provavelmente a aparição dele já no processo da ressurreição. Nós chegamos até onde? Aqui no estudo. Nós chegamos até o nascimento de João Batista. Quem é João Batista? Familiarmente, pela família consanguínea terrena, João Batista é primo de Jesus, porque ele era filho de Isabel e Zacarias, que eram parentes de Maria de Nazaré. E então, Isabel era prima de Maria de Nazaré. Então João Batista, ele nasce na mesma família. Ele vai cumprir uma tarefa importantíssima no Novo Testamento e como precursor, o anunciador, por assim dizer, da missão de Jesus ou do advento do Cristo. Importante que se entenda, eu gosto de se lembrar bastante desse fato, é que João Batista, ele é considerado o profeta do Velho e do Novo Testamento, porque ele encerra o Velho Testamento e ele começa o Novo Testamento. E Jesus referencia João Batista como sendo Elias, um dos espíritos mais elevados que teve aqui na Terra e que atuou na área do judaísmo, e também, não só isso, como também de mulher, o espírito mais evoluído que encarnou na Terra, ou seja, aquele nascido de mulher. Então é interessante que isso faz com que a gente se transporte para pensamentos muito bons, para pensamentos que vão nos levar a um verdadeiro mergulho amistoso no Evangelho. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, convidar todo mundo a estudar conosco, a seguir o raciocínio, a abrir o coração, a fim de que nós possamos aurir essa mensagem maravilhosa que a sabedoria do Evangelho nos traz, que vai unir nela, através do estudioso professor Carlos Torres Pastorino, várias ideias, várias noções, não só do próprio kardecismo, ou seja, do espiritismo cristão, mas também Pastorino vai trazer ideias sobre a Cabala, sobre o Velho Testamento, sobre o ocultismo, sobre a magia, ou seja, sobre a própria Rosa Cruz e várias outras ciências que o professor Pastorino vai nos colocar durante os estudos de Sabedoria do Evangelho. Sabedoria do Evangelho, então, é uma obra fabulosa que nos traz um estudo muito profundo para que a gente possa avaliar. Então, lembrando o estudo passado, nós estávamos falando do nascimento de João. Vimos todo o nascimento de João. E uma das coisas que nós vimos foi o significado da circuncisão. Por quê? João Batista, quando ele nasce, ele logo 8 dias depois do seu nascimento, ele vai ser circuncidado, que era um ritual israelita que representava a união, a aliança com Deus. Mas a etimologia profunda da palavra circuncisão, ela simboliza também o corte de todos os prazeres emocionais. Eu acho muito bom quando o Pastorino usa o termo prazer emocional, porque a emoção é algo ligado diretamente ao nosso corpo astral. O corpo astral, ele é a sede da emoção. Ele é a sede exatamente do sentimento, da emoção, e ele registra um verdadeiro DNA da evolução do espírito, toda a emoção que o espírito vai aurindo no seu processo de evolução. Tanto é que o corpo astral ele começa a surgir no reino nominal. Então, da passagem do reino vegetal para o
reino animal, é que começa a se construir o corpo astral do espírito. E o animal, ele já age por instinto e emoção. Então a gente começa a perceber que a maturação do corpo astral ou da emoção que fica registrada no corpo astral vai acontecer exatamente no advento do corpo animal. Ou seja, quando nós passamos pelo estágio animal da nossa evolução. Depois nós vamos chegar ao reino nominal, que é o advento do intelecto, a capacidade de raciocinar de forma mais profunda. Então nós vemos então que a circuncisão, na verdade, ela significa o quê? Ela significa o início do processo em que o homem vai conquistando a sua humanidade, ou seja, o reino nominal. Veja bem, eu sempre menciono isso, sempre lembro de que nós não conquistamos ainda o reino nominal, nós estamos aprendendo a conquistar o reino nominal e estamos começando aos poucos a romper, ou seja, de forma positiva, não de forma violenta, mas de forma positiva e de forma evolutiva, com os prazeres emocionais que são oriundos e têm a sua sede no campo emocional. Aquilo que Jesus nos recomenda de construir o campo da mansidão. Então, esse prazer emocional, ele é algo ainda do animal, mas é um estágio que é importante, que foi importante, mas que em determinado momento da evolução do espírito vai ser necessário que a gente deixe isso para trás. Ou melhor, não que vai ser deixado para trás, mas a força emotiva do prazer emocional, ela vai ser transformada num processo de mansidão, de forma que a emoção não gere mais os processos kármicos, porque a emoção é que cria o karma, e nós já estudamos isso também nos estudos passados que nós vimos. Nós vimos também que o nascimento do filho representa a união do intelecto com a intuição e que a consciência passa a liderar o intelecto, que é a mente prática. Então o que significa isso aí? Nós estávamos vendo no estudo passado, ou seja, nascimento de João fala do nascimento de João. E só que Pastorino ele faz uma interpretação, ele leva todo esse processo do Evangelho do Novo Testamento, ou seja, todos aqueles fatos que de fato ocorreram no passado, com aquelas personagens que realmente existiram, como é o caso de Zacarias, Isabel, João, Maria, José, Jesus e outros tantos, todos esses personagens existiram, os fatos realmente aconteceram. E Pastorino, então, o que ele faz? O Evangelho não poderia ser aplicado apenas de forma exteriormente. Ele é um processo que acontece dentro do ser, que tem que ser despertado dentro do espírito. Então, o que nós temos é que o nascimento do filho agora, de João Batista, tem uma outra representação importante, que é o nascimento do homem novo, que é o nascimento do ser que já fez todo o seu processo de evolução individual. Por isso que Jesus vai dizer que João Batista, dentre mulheres, era o maior que havia nascido na terra, o espírito mais elevado que ainda nasce de mulher, mas cumpriu toda a sua evolução individual. Esse filho significa o quê? O nascimento do homem novo, ou seja, que já cumpriu todo o seu processo de evolução. Esse nascimento acontece na transformação do nosso ser. Então é importante que a gente transfira, que a gente coloque sempre o Evangelho numa via esotérica, numa via mística, dentro do ser. O ser tem que ser modificado. O Evangelho só se completa quando o homem se une a ele. Isso é muito importante. E Pastorino também foi dizer o seguinte, que a intuição era representada por Isabel, e que o intelecto era representado por Zacarias. Uma vez unida a intuição a Zacarias de forma profunda, aí o que acontece? A consciência passa a liderar totalmente a personagem, ou seja, a espiritualidade do ser despertada, ela passa a liderar totalmente os veículos inferiores, que é a nossa personagem. E também essa personagem nós estudamos o que ela se compõe nos vídeos passados também. Rapidamente, ela é composta pelo corpo astral, composta pelo duplo etérico, ela é composta pelo corpo físico e ela é composta também pelo intelecto do ser. Isso tudo compõe a personagem. Ainda não estamos falando do espírito, estamos falando da personagem do ser. Vamos adiantar. Vimos ainda o quê? Que Zacarias, que representa o intelecto desperto, e por que Zacarias no Evangelho ele vai representar o intelecto desperto? Porque ele já era aquele homem totalmente dedicado às coisas da espiritualidade.
E ele, então, já tinha um intelecto totalmente evoluído, totalmente elevado. Ainda não era o ser totalmente renovado, mas o seu intelecto já havia atingido um nível tal de sabedoria espiritual que fazia dele esse homem, então, capaz de se unir, ou seja, esse aspecto da personagem, do intelecto, capaz de se unir a uma intuição muito elevada, aqui representada por Isabel. E pelo fruto, o filho, ou seja, ele retoma os sentidos físicos após o período de meditação profunda que ele passou, que foi o caso da mudez e da surdez para o mundo exterior. Zacarias, ele fica mudo e surdo quando ele duvida do anjo. O anjo aparece para ele e vai dizer para ele assim: olha, você vai ter um filho. E ele duvida: mas eu estou em idade provecta, eu e minha esposa, e ainda somos estéreis. Ou seja, somos muito velhos. E aí o anjo coloca ele numa situação de surdez e de mudez, para que ele possa refletir sobre o processo. E aí nós vemos o porquê desse processo de surdez e mudez. E ele fica surdo e muda até o nascimento de João. E no ato da circuncisão é que ele volta a falar quando ele dá o nome de João, para ser colocado, ser batizado o nome de João Batista. E aí ele retoma todo o controle repentinamente sobre os seus veículos inferiores. E aí nós temos então o quê? O intelecto novamente tomando conta dos seus veículos inferiores, mas agora numa feição maior, agora num despertar maior, agora dirigido totalmente pela consciência. Tá? E nós então vimos um pouquinho do nascimento de João no estudo passado, e agora nós já vamos adentrar em Lucas 1, 67 até 80, e Lucas ele vai falar do cântico de Zacarias. Então o que acontece? Zacarias e Isabel tem aquele momento bonito da circuncisão, tem aquele momento bonito daquela festa de João Batista, e logo que Zacarias volta a falar, imediatamente ele profere um cântico, que vai ficar conhecido como cântico de Zacarias. Antes, Maria de Nazaré, quando ela vai visitar Isabel, ela também profere o cântico dela, quando ela é recebida pela prima. O cântico de Maria de Nazaré vai ficar sendo conhecido como Magnificat. O Magnificat, nós vamos ter toda a personalidade de Maria de Nazaré apresentada à cristandade, daí vão surgir a Ave Maria, vai surgir uma série de coisas. Agora, quem vai fazer o seu cântico? Agora é Zacarias. Quem é Zacarias? Zacarias é aquele ser cujo intelecto atingiu uma evolução muito grande a ponto de ele se unir completamente com a intuição e então ele fazer com essa união da intuição com o intelecto elevado nascer o filho, que é o que representa o ser espiritual totalmente transformado, modificado, transubstanciado na sua evolução e, portanto, considerado, dentre as mulheres, o mais elevado nascido. E essa questão, mais evoluído nascido de mulher, significa aquele ser que evoluiu dentro dos processos de reencarnação e precisou passar por um útero, mas ele já fez toda a sua evolução. É o que nós ainda estamos fazendo e ainda precisamos aprender a como fazer isso de forma melhor, aproveitar melhor os nossos processos de reencarnação. E Lucas vai dizer assim então: Zacarias, seu pai, ficou cheio de um Espírito Santo e profetizou, dizendo, agora estamos lendo lá o Evangelho, né? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque veio visitar e trazer resgate ao seu povo e nos suscitou um libertador poderoso na casa de Davi, seu escravo, como anunciara desde tempos imemoriais pela boca dos seus santos profetas, para nos livrar de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça diante dele por todos os nossos dias. Sim, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, que consiste na rejeição dos seus erros.
E continua: devido ao amor misericordioso de nosso Deus, pelo qual nos visita o sol do alto, para iluminar os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, para dirigir nossos passos no caminho da paz. Lucas vai encerrar o cântico de Zacarias dizendo assim: ora, o menino crescia e se fortificava em espírito, e habitava nos desertos até o dia de sua manifestação a Israel. Então, o que aconteceu nesse cântico aqui? Só para a gente entender. Zacarias, ele faz um reconhecimento, a grandiosidade do Pai. Ele reconhece a grandiosidade do Pai na sua manifestação através de João Batista. E também reconhece todo o processo que aconteceu na história do Velho Testamento para que se chegasse à concretização desses fatos. Então ele verifica, ele reconhece, ele traz à tona o conhecimento, a lembrança daqueles médios, que é um médium. Médium é um profeta é médium. Certo? O profeta, quando fala, está profetizando, não, ele está falando mediunicamente, ele está inspirado através da psicofonia por uma outra mente que vai induzi-lo, vai inspirá-lo a falar através da psicofonia. Então ele vai reconhecer esses profetas que durante muito tempo vieram mencionando essa mudança que haveria no processo de evolução da Terra, quando a Terra começaria a se tornar mais fluídica, porque o ensinamento passaria a ser trazido de forma mais fluídica. Nós estamos falando do advento de Jesus. Quem vai ser o precursor disso? João Batista. E isso tudo tem que estar encadeado. Aí Zacarias vai falar outra coisa também. Ele vai dizer também que essa ação, que esse projeto, que essa manifestação espiritual vai livrar os homens de seus inimigos. E o homem, então, numa condição diferente, vai poder servir a Deus, ou seja, vai poder servir ao caminho do bem, ao caminho da esperança, sem a presença de seus inimigos e incluído e imbuído de uma espiritualidade muito elevada, ou seja, dentro do amor do Pai, dentro do sol do Pai. Então Zacarias basicamente faz um canto de reconhecimento à vida, de reconhecimento ao amor do Pai. Então veja bem, ele era estéril, ele e Isabel já estavam em idade avançada, nunca houveram tido filhos e de repente ela fica grávida e eles têm um filho. Já em idade muito avançada, que naquela época, a idade avançada já era difícil alguém chegar numa idade muito provecta. Então tudo vai acontecer de forma a mostrar o quê? Que não importa as instituições, as regras, não importa toda a biologia material, quando a coisa tem que acontecer, a vida encontra um meio. E veio exatamente acontecer o nascimento de João Batista e de Jesus através de Maria de Nazaré, sobrepujando, ou seja, colocando por água abaixo todos os sistemas que nós conhecemos, inclusive do sexo, da reencarnação, etc. e tal. Ou seja, a coisa vai acontecer de uma forma mostrando que a vida tem meios, através do pensamento divino, que nós desconhecemos. Então vamos continuar, agora nós vamos adentrar em Pastorino, vamos ver o que ele vai dizer para a gente desse estudo maravilhoso do Cântico de Zacarias. E Pastorino, lá na página 49, ele vai dizer assim: aqui de novo aparece a expressão cheio de um Espírito Santo, ou seja, incorporado por um bom Espírito. No Evangelho, quando fala está cheio de um Espírito, veja bem, ele está colocando um Espírito. Então ele não está mencionando o Espírito Santo, aquela vibração do Espírito Santo universal, não, nada disso. O Evangelho é claro, o grego está bem claro. Um Espírito Santo. Lucas escreveu em grego. Então, quando está falando de um Espírito Santo, está falando de um Espírito individualizado, retomando esse conceito. E se é um Espírito Santo, é um Espírito saudável, é um Espírito elevado, é um Espírito voltado para o bem, ou seja, um Espírito santificado, que se entrega às vias do amor e às vias da sabedoria. Então, Zacarias, ele ficou tomado, ele ficou literalmente incorporado, e através do processo de psicofonia, a intuição que lhe é dada por um espírito elevado, ele vai proferir o seu canto, que é conhecido como canto de Zacarias. Então, em grego, sem artigos. E mais, continua Pastorino, se acentua a incorporação por causa do verbo utilizado em grego, que são esses dois verbos aí, que significa profetizou, isto é, falou como intermediário, como médio, em grego, profeta. Então, profeta é médio. Profeta significa médio. Falou como intermediário, profetizou. Ou seja, intermediou uma mensagem que veio de outro plano. E aí continua. Divide-se o cântico em duas partes, vai dizer Pastorino. A primeira, que é um louvor a Deus pela messiânica
iniciada messiânica, ou seja, pela missão que está sendo realizada através de João Batista, começa em João Batista e vai se estender por Jesus, e a segunda parte, o papel do percussor, que é João Batista. Então nós temos a missão de Jesus messiânica e nós temos o papel do percussor. Então eu tenho um advento messiânico, eu tenho um trabalho que vai se realizar, e os espíritos presentes ali naquele momento vão proferir o cântico de Zacarias. O pessoal vai tomar nota e isso vai ficar para a posteridade. E aí ele continua. As primeiras palavras repetem a doxologia que se encontra no final de 3 dos livros dos Salmos. Aí o pastor está lembrando de dizer, né? Doxologia, eu fui buscar o significado lá na internet, lá no Pai dos Burros, lá no dicionário, ela pode significar o seguinte: uma prece, um hino, um cântico de glorificação a uma divindade, religião, parte final com a qual se conclui um hino, né? E ela também pode significar o seguinte: as doses que se dá em remédio também. Então a doxologia também. Então o pastorino lembra que isso já existia no Velho Testamento. Então as primeiras palavras, Zacarias aproveita a forma rabínica do Velho Testamento. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Logo após cita as razões, porque veio visitar o seu povo. Então é interessante que Zacarias fala isso de forma categórica. Senhor Deus de Israel, porque veio visitar o seu povo. Então ali ele está, de alguma forma, usando a forma rabínica do passado. O pastorino vai interpretar isso tudo também. O que significa Deus de Israel? O que significa seu povo? Vamos adiante. O sentido do verbo, esse verbo em grego aí, aoristo, médio de um outro verbo, é exatamente ir visitar, ir examinar um amigo, um doente, onde for, levar socorro. Isso está lá no Salmo também, 106:4. Então, quer dizer, Israel veio, ou seja, o Deus veio, ele veio visitar, ele veio examinar. Esse é o sentido do verbo. Temos, pois, mais uma confirmação da visita de Yahvé na pessoa de Jesus. Pastorino vai dizer que Yahvé já esteve presente na Terra. E Yahvé, na verdade, seria uma das reencarnações do Espírito de Jesus no planeta Terra. Bom, importante que se deixe isso muito claro também. Tá? Essa é uma concepção do nosso querido professor Carlos Torres Pastorino. Pelos estudos dele, ele chegou à conclusão de que Jesus já esteve presente em outras encarnações na Terra, realizando outras tarefas, missões, para o progresso espiritual da humanidade. E uma dessas teria sido a presença de Yahvé, que vai realizar uma tarefa muito bonita aqui na Terra também. E aí ele continua, mas nós não vamos entrar nesses detalhes aqui agora, nesse estudo. E aí Pastorino continua. E o objetivo da visita é trazer resgate para o seu povo, ou seja, libertá-lo. Para isso, faz surgir um libertador poderoso. É a interpretação do grego, dessa palavra que eu não sei grego, que literalmente significa chifre, promontório, ala de exército, braço de rio. Então o pastor está dizendo o seguinte, que ele veio com a força, ele veio com um exército, ele veio com uma força espiritual muito grande realizar essa missão. Enfim, qualquer coisa que se projete à frente. Então um chifre se projeta à frente, por exemplo, um exército se projeta à frente. Então quer dizer, Deus, ele se manifesta através também dos espíritos superiores que vêm à Terra. Ele se projeta à frente. Ele coloca um exército à frente, através de uma vibração que vai adiante e que vai realizar uma tarefa aqui no planeta. Essa expressão é empregada em relação a Yahvé, no Salmo 18:3, também Salmo 132. Quer dizer o seguinte, olha, Zacarias, ele pega uma expressão do Velho Testamento que é empregada a Yahvé e emprega a Jesus também e a João Batista. Ele usa essa forma. Então, quer dizer, ele estava muito inspirado na hora. Ele soube buscar isso muito bem. E a coisa, ele vai se referir a uma das reencarnações de Jesus, que foi Yahvé. Quer dizer, a missão de Jesus continua. Ela não só acontece no plano espiritual, como diretor do nosso planeta Terra, mas também às vezes que ele veio na Terra. Existem algumas teorias de que ele não veio apenas 1, 2 ou 3 vezes. Até mais. Natural que assim seja. Natural que o amor assim proceda. Natural que Bezerra de Menezes ainda queira encarnar na Terra para fazer outras missões. Natural que Emmanuel tenha reencarnado já, de acordo com Chico Xavier, e o próprio André Luiz já esteja encarnado.
Ou seja, é natural que os espíritos retornem em encarnações missionárias para ajudar os seus irmãos. Vamos continuar. Diz aí, Pastorino, o parêntese do versículo 70 falava do anúncio aos profetas. Também aí. Ou seja, desde muito tempo, sentido que é mister gravar a palavra, essa palavra é grega, que já ouvimos, não significa eterno, mas sim de longa duração. Isto é, duração de um évo. Então quer dizer o seguinte, esse anúncio, ele não vai falar de uma missão eterna. Ele vai falar de uma missão que vai acontecer por uma longa duração. Então essa missão de Jesus, essa missão de João Batista vão ter uma longa duração. Por que não seriam eternas? Porque senão elas existiriam desde o início do pensamento divino. Aí seria eterna, mas não. Ela vai acontecer em dado momento para frente. Por isso que não seria eterna. Seria um erro, mas não eterna. E aí continua. O anúncio é feito pela boca dos profetas, porque não são eles que falam, mas é por meio deles que são ditadas as palavras, que é o significado técnico do verbo, desse verbo em grego aí. Por isso, salientamos que profeta tem a sua tradução exata na palavra moderna, que representa as palavras em grego, médium, que Allan Kardec vai fazer um neologismo, né, para poder definir essa ação de mediar, essa ação de profetizar, para se tornar um termo mais técnico, um termo, digamos assim, mais preciso no que tange, inclusive, ao estudo científico, religioso, filosófico do ato de mediar, ou do psiquismo da mediunidade, podendo expandir, inclusive, esses estudos para a área da psicologia também. Então nós temos aí a formação do termo mais moderno, mais completo, que é o médium, que é o medianeiro, que é o mediador. O juramento feito a Abraão foi de dar-lhe numerosa posteridade, na qual seriam abençoadas todas as nações da terra. Isso está lá em Gênesis. Então é interessante lembrar que aqui agora, quando Zacarias traz esse juramento que foi dado a Abraão, vai falar da posteridade de Abraão, que a posteridade de Abraão, na verdade, significa o quê? A expansão da centelha divina em todas as criaturas, em todos os sentidos. Então, Abraham significa aquele homem único, significa a centelha divina, e ela então vai se expandir, ou seja, ela vai tomar conta de todos os seres que vão passar pelo processo da evolução, e isso está descrito em Gênesis, não referenciando uma nação, mas referenciando a todas as nações da terra, não a uma nação apenas de Israel. Depois nós vamos ver por que é Israel, o que significa Israel. Então aqui nós terminamos a primeira fase do Cântico de Zacarias. E aí vai dizer assim, na segunda parte, diz Pastorino, Zacarias dirige-se a seu filho, apostrofando-o e afirmando que ele será chamado profeta do Altíssimo. Então ele já é um profeta. Então ele se dirige ao seu filho. Primeiro ele faz um cântico de adoração ao Pai, de reconhecimento, de louvor, de sintonia e de ressonância com essa vibração maravilhosa que existe em todo o universo. Deus está em tudo. Em segundo lugar, agora ele vai especializar. Agora ele vai repetir a vibração em direção ao seu filho, João Batista, reconhecendo a grandiosidade desse ser que vai nascer através desse casal. E então ele repete então resumidamente as palavras do profeta Malaquias, lá no capítulo 3, versículo 1. Eis que vos envio o meu mensageiro, que aplanará os caminhos diante de mim. É Yahvé quem fala nesse momento. E de Isaías 40:30, uma voz grita, abri no deserto o caminho de Yahvé. Então olha só que interessante. Isaías menciona exatamente que algo vai abrir os caminhos de Yahvé. Abrir no deserto os caminhos de Yahvé. E também ele recorda que Malaquias diz, envia o meu mensageiro que aplanará diante de mim. E é Yahvé que fala através de Malaquias, lá no Velho Testamento, através da mediunidade. Quer dizer, Jesus também usa das mediunidades dos seres encarnados para transferir a sua mensagem. Então isso quer dizer o seguinte, está muito claro que aquele processo vai continuar agora no Novo Testamento.
Então Zacarias lembra o fato mediúnico no Velho Testamento e traz agora para o momento ali do nascimento, da circuncisão de João Batista. O nascimento se deu há 8 dias atrás, 8 representam o infinito, 8 dias depois é feita a circuncisão. E ali naquele momento acontece a retomada novamente de Zacarias dos seus veículos inferiores, toda a retomada, e ele já vai em primeiro lugar proferir um cântico de reconhecimento a Deus. É as primeiras palavras que saem através da mediunidade de Zacarias. E continua, realmente está tudo certo. Jesus é a reencarnação de Yahvé e João Batista de Elias. Quem vai dizer que João Batista é a reencarnação de Elias é o próprio Jesus. Como esclarece o mesmo Malaquias, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Yahvé. Olha só, Malaquias está falando de 2 seres que estiveram em Israel no passado, Yahvé e Elias. E eu vou enviar novamente esse povo. Vou enviar esses 2 novamente. Eis que eu vos enviarei novamente o profeta Elias, e ele vai reencarnar como João Batista, como Jesus vai confirmar mais tarde, antes que venha o grande e terrível dia de Yahvé, que é Jesus, que vai vir exatamente logo depois de João Batista, para realizar sua missão. E por que terrível dia de Yahvé? Porque Jesus vem trazer a espada. Ele vem trazer o que? A transformação do ser. E transformar o ser não é fácil, não é simples. Quando você toma a decisão de se espiritualizar, depois que a dor já mexeu muito com a gente, e todas as ilusões começam a cair por água abaixo, e aí você começa o seu processo de espiritualização, aí nós vamos ver como aderir ao Evangelho do Cristo, a cruz do Cristo, nem sempre é fácil. Por isso que chama-se terrível dia de Yahvé. Por que terrível? Porque para personagem que se interessa somente pelas coisas da matéria, pelos prazeres materiais, pelos imediatismos, pela competição predatória, pela questão do status, pelo engodo, pelas segundas intenções, pela astúcia, Yahvé não é uma coisa muito fácil. Quer dizer, seguir o ensinamento de Jesus não é muito bom. Por isso que a personagem religiosa, atávica. Examinemos a frase geralmente traduzida como conhecimento da salvação na remissão de seus pecados. O Pastorino vai analisar essa frase agora. Conhecimento da salvação na remissão de seus pecados. O Pastorino vai dizer que essa frase foi traduzida dessa forma, mas ela tem um outro significado mais profundo. Conhecimento tem esse significado, essa palavra em grego aí, é a palavra que exprime saber profundo, ou conhecimento real. Então o Pastorino já faz uma diferenciação aqui. O conhecimento, ela exprime o saber profundo ou o conhecimento real. Salvação corresponde ao grego, essa palavra em grego que eu também não sei ler, que apresenta os 2 sentidos, como em latim salus, salute, e em francês salute. E tanto se refere à parte física, saúde, como à parte espiritual, salvação. Então, a salvação significa o quê? Ela significa a saúde. A saudabilização do ser, tornar o ser saudável. Saudável é santificar o ser. Um ser santo é o ser que se tornou saudável espiritualmente, mentalmente e em todo o seu envoltório, em toda a sua personagem, em toda a sua trajetória. Então, salvar um ser no dizer evangélico significa fazer o ser evoluir, significa fazer o ser crescer. Portanto, é necessário unir o processo de salvação, que é fazer o ser se tornar saudável, com o conhecimento profundo, ou seja, com a sabedoria profunda. Eis aí, então, o que significa a remissão dos pecados, que é traduzida dessa forma, mas não é exatamente esse significado que vai ser colocado mais tarde pelos conclaves da Igreja Católica. E continua. A preposição e tem aqui a função instrumental, salvação que se obtém por meio de, ou que consiste em, vai dizer Pastorino. O dativo, esse dativo em grego, regido pela preposição, exprime o ato de jogar fora, mandar embora, despedir, portanto, rejeição, expulsão. O conhecimento da salvação na remissão de seus pecados tem um significado muito profundo, muito mais profundo. Significa o quê? O ser deve fazer uma transformação tal que ele repudie completamente, através do novo conhecimento que ele vai adquirindo, que é o novo ensino para o espírito, que vai atingir a sua individualidade espiritual. E aí nós temos o conhecimento do Evangelho na sua busca mais profunda. Ele passa então
dessa forma se tornar saudável. E por que ele começa a se tornar saudável? Ou seja, por que ele começa a santificar o seu ser, santificar a si mesmo? Porque esse ser, então, ele começa a repudiar a capacidade de projetar mais mal ou criar sofrimentos na sua vida. Ele repudia o mal, ele não aceita mais praticar o mal, mesmo que isso lhe tragam consequências. Então nós temos um trabalho voluntário importantíssimo que todos nós precisamos realizar no nosso ser. O genitivo, aí em grego também, que eu não sei ler, mas Pastorino escreve, eu trago, significa dos erros deles. Erros que no campo teológico são denominados pecados ou quedas. Mas o vocábulo grego exprime uma ideia mais ampla, todo e qualquer erro. Então não estou falando do erro do outro, eu estou falando todo e qualquer erro. Quando eu falo todo e qualquer erro, eu falo de erro individual e coletivo. É importante que a humanidade aprenda, através da sua transformação, a repudiar a capacidade de errar, de gerar sofrimento, de se deixar iludir e se hipnotizar pelas coisas materialistas de forma individual e de forma coletiva. É um processo que tem que ser feito. Então, intimamente, exteriormente e coletivamente. E aí continua Pastorino, a salvação ou libertação da criatura da constante descida à matéria, ou seja, do ciclo reencarnatório, isso é salvação, esse é o primeiro passo da salvação. É obtida pela rejeição dos erros. E não apenas pela remissão dos pecados, isto é, por meio de fórmulas ritualísticas ou palavras mágicas. Então não adianta eu falar para você que eu estou remindo os seus pecados, não adianta eu fazer nenhum ritual dizendo que você está se elevando através desse ritual. Não, é um trabalho de rejeição em que a personagem do ser na sua trajetória não admite mais praticar o erro, não admite mais praticar o mal, não admite, em outras palavras, cometer karma que as ligue ao processo reencarnatório, tendo que reencarnar várias vezes para resgatar os karmas do passado. E quando reencarna, comete mais karma e volta de novo. É importante que o ser, então, se liberte desse ciclo. Como que ele começa a fazer isso? Rejeitar o erro, rejeitar o impulso de cometer erros, rejeitar o impulso de se deixar levar pelo imediatismo materialista e começar a prestar atenção em todas as suas etapas de desenvolvimento. Quando a gente fala em etapas espiritualistas, as pessoas pensam que é se clausurar num convento. Não é bem assim não a coisa. Não é por aí que a coisa acontece. Toda a nossa vida, todo o âmbito da nossa vida material, espiritual, vida de superfície, vida prática para sobreviver, ganhar o pão do dia a dia, tudo isso é importante. Essas coisas aqui devem ser espiritualizadas dentro da nossa via esotérica. E aí nós continuamos. Também não é conseguida mediante atos de outra pessoa, por mais categorizada que ela seja. Depende única e exclusivamente de cada um. E o Pastorino falando, olha, a salvação, o processo de evolução, que na verdade é a salvação, que é uma coisa intransferível. Cada um tem que fazer o seu processo. Nós temos, evidentemente, o amor do Pai nos impulsionando para isso, mas ele espera a nossa participação consciente disso. O Evangelho todo vai falar disso o tempo todo. Só se salvará quem rejeitar seus erros, mudando o rumo de sua vida e renovando-se interiormente. Por isso que a doutrina espírita recomenda reforma íntima. Reforma na nossa forma de sentir, de pensar, de compreender, de analisar a vida, de praticar as coisas, de colocar em prática aquilo que nós aprendemos, de procurar o estudo a fim de que a gente possa se aprofundar. A base é 3, é estudo, trabalho, é o estudo, é o trabalho e é a oração. São 3 coisas importantes na nossa vida e devemos estar atentos. Tudo isso é fundamental, nada pode ser deixado para trás. E aí continua Pastorino. Tudo isso pode realizar-se pelo coração ou pelo amor misericordioso de nosso Pai, Yahvé, o Deus dos israelitas, pelo qual o amor nos visitará o sol do alto. Aí o que o Pastorino está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: toda essa transformação não é realizada por uma mágica ou por uma halo-redenção, halo-salvação que vem de fora, mas é realizada através do nosso esforço que desperta a nossa centelha divina. E o que é a nossa centelha divina, senão a nossa parcela divina? É a participação divina no nosso ser. Em outras palavras, é a nossa essência pura, o nosso eu verdadeiro, que é a nossa centelha divina, ou o nosso Cristo interno, ou
o nosso Deus interior, que ali é mencionado como Yahvé, o Deus dos israelitas, em outras palavras, o Deus do Cristo interno. Quem são os israelitas? São os que brigam com Deus, que lutam com Deus. O nome Israel significa lutar com Deus. Nós somos aqueles que ainda lutamos com Deus, porque nós nos colocamos espiritualmente do outro lado, por causa ainda do nosso atraso espiritual. Então nós precisamos lutar ao lado de Deus, não mais contra Deus. Lutar com Deus no sentido de lutar junto com Ele, no bom sentido de despertar a nossa espiritualidade. Aqui Jesus é comparado ao sol sublime, que do alto vem a nós para iluminar os que estão sentados nas trevas e nas sombras da morte. Ou seja, os que estão encarnados no cárcere da carne, nas trevas da matéria, sujeitos à sombra triste da morte inexorável. Quer dizer o seguinte, olha só. Por que Jesus é o sol sublime, que vem do alto nos iluminar? Porque a manifestação desse Espírito na Terra, que é Jesus, ele vai o quê? Ele vai mexer com os sentidos das criaturas. As criaturas, por estarem ainda adormecidas na noite das reencarnações, ou seja, presas à materialidade, presas a seus karmas, aos erros do passado, elas não conseguem deixar manifestar o seu Cristo interno. Se pudessem fazer isso, se tivéssemos essa capacidade, não teria sido necessária a vinda de Jesus. Jesus veio para dizer o quê? Olha, o Pai está em vós. Eu estou em vós e vós está em mim. E todos somos filhos de Deus. O Pai é amoroso, o Pai é um só. Então ele vem numa missão externa, onde os nossos sentidos percebem essa missão. Então nós vemos Jesus, ali o que aconteceu naqueles fatos, foi que Jesus se apresenta e ele vai deixar o seu ensinamento, vai realizar suas curas, vai fazer suas demonstrações, vai deixar clara a ideia da reencarnação, da continuidade da vida. E ele vai deixar isso para quem? Para aqueles, ou seja, para nós que ainda estamos presos na morte. Quem é que está morto? Quem já desencarnou? Não. Quem está preso na reencarnação, no ciclo reencarnatório. Por que estamos presos à morte? Por que estamos mortos? Porque a gente tem que reencarnar e morrer. Reencarnar e morrer. Reencarnar e morrer. Num ciclo. Por isso que estamos na morte. Quem morreu não está morto, não. Está mais vivo do que nós. Está lá, já no mundo espiritual. Mas enquanto está preso ao ciclo reencarnatório, está preso à morte. Por isso que chama que está na treva, está na noite da reencarnação. Ainda necessitando das sombras. Ou seja, o que é a sombra? A matéria, a sombra da morte. Né? Então, o que vai acontecer? Pastorino vai deixar isso claro. Então, Jesus vem de forma exterior para despertar o nosso Cristo interior. Nós que estamos adormecidos em relação a esse Cristo interior que Zacarias e Isabel já estavam começando a despertar através do nascimento do homem novo, representado ali por João Batista. Mas a coisa também se acontece como um processo na nossa evolução também. É esse sol, e é esse sol, vai dizer Pastorino, já tão cultuado em outros povos como a manifestação da natureza que melhor nos revela os atributos divinos, e a ele que dirigirá nossos passos no caminho da paz. Quer dizer o seguinte, o sol é uma manifestação divina maravilhosa. E é uma manifestação da natureza, por isso que associaram a presença de Jesus como esse sol. E esse sol, ele emana uma energia tremenda, emana luz, ele emana vida. A vida só existe no planeta Terra graças a esse sol. Nós só existimos no amor do Pai porque nós temos a nossa centelha divina, que é o sol interno de cada um de nós também. E esse sol interno é o nosso Cristo interno. Ele nos impulsiona na evolução. Ele nos faz caminhar nas experiências. Ele nos faz evoluir para podermos retornar à casa do nosso Pai maior. E Ele espera, sinceramente, que todos nós aceitemos Ele e que a gente passe a despertá-lo, purificando a nossa personagem de forma que a gente possa se manifestar esse Cristo interno e aí sim nos tornarmos cada vez mais plenos e felizes. Lucas encerra o episódio numa penada simples. Penada quer dizer, uma canetada, né? Antigamente ele escrevia por pena. Não existia ainda não existia o WhatsApp, nem o OCR, não existia teclado, nem caneta com tinta, então provavelmente era com uma pena que se escrevia. Em que nos mostra o menino a crescer e fortalecer-se em espírito, permanecendo nos desertos até o momento do início de sua missão de percussão. Interessante que Lucas fala assim, o menino vai crescer em espírito, vai se tornar forte em espírito. Ele não está preocupado com ele não fala da alimentação, do tamanho carnal de Lucas, não. De João Batista, não, que João Batista cresce em espírito, em grandiosidade. Quer dizer, não é que ele
vai aprender coisas do espírito, ele já trouxe isso. Ele manifesta um conhecimento já pré-existente à reencarnação. Ou seja, ele cresce em espírito, ele manifesta a potência do seu espírito e ele começa a surpreender. E quando ele vai para o deserto pregar, ele cria um reboliço. Que ele vai falar de arrependimento, de repudiar os erros, de transformar a criatura independentemente da religião, por uma ação da própria criatura. Então ele vai contra todo o clero judaico estabelecido, contra todo o reinado de Herodes, que Herodes nós já vimos nos estudos anteriores que representa o reinado da personagem ainda animalizada que só se interessa pelos prazeres, interesses e imediatismos materiais. Então João Batista ele vai contra tudo isso, porque ele vai falar do reinado do Espírito Eterno que vai tomar conta das criaturas a ponto de elas não precisarem mais se subjugarem ao poder da matéria, ou seja, à reencarnação dominadora. Isso não agrada nem um pouquinho, nem ao Sinédrio e muito menos também a Herodes. Tanto é que João Batista vai ser decapitado depois. Evidentemente que a decapitação de João Batista tem um outro sentido que nós vamos ver no estudo também, que tem a ver também com o cometimento do passado também. Termina aqui a segunda parte do Cântico de Zacarias. Nós vimos então o início do estudo, analisamos a primeira fase do estudo, onde o Pastorino ele vem fazendo as traduções corretas, ele vai realizando então uma ambientação sobre o Cântico de Zacarias. Foi o que nós vimos até esse momento, e no próximo estudo nós vamos fazer o seguinte: segunda-feira que vem nós vamos adentrar a interpretação mística do canto de Zacarias. Então nós vamos encerrando o nosso estudo por aqui. Foi uma alegria estar com todo mundo. Beijo no coração, paz e bem, paz e fraternidade. E até a próxima.